A paz do Senhor para os irmãos. Estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e nesta situação, como os irmãos já bem sabem, nós estamos numa edição especial, abrangendo tanto jovens como os adultos. Se você estudou a revista dominical do segundo trimestre, é indicado que os irmãos tenham a aquisição desta nova revista. Mas, se você já estudou e quer dar sequência a todo o seu estudo, eu indico para que os irmãos adquirem essa nova composição da CPAD. E o título da lição diz o seguinte, os princípios divinos em tempos de crise. O subtítulo vai dizer o seguinte: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Quem comenta esta lição é o missionário e pastor Eurico Bergsten. 5 comentários na sua conta. E é interessante também, idealizou e confeccionou 5 livros de ensino teológico. Este pastor, ele nasceu em 1913 em Helsinki, capital da Finlândia. Foi consagrado ao ministério em outubro de 1933, aos 20 anos de idade, e pastoreou algumas igrejas no interior do seu país, lá na Finlândia. Em 2 de setembro de 1948, Eurico Bergsten e a família desembarcaram no Rio de Janeiro. Durante seu ministério no Brasil, foi tocado por Deus para usar seus contatos na Suécia para beneficiar a CPAD, conseguindo uma impressora rotativa e outras máquinas, e participou da construção do prédio da CPAD lá na Vicente de Carvalho, na Penha. E louvamos a Deus pela vida do pastor Eurico Bergsten. Então vejo a participação fundamental deste homem de Deus que já partiu para o Senhor. Irmãos, o título da lição vai dizer o seguinte: Daniel ora por um despertamento. É a nossa primeira lição e nós vamos ver 3 tópicos. Daniel foi despertado para orar. Tópico 2, a resposta às orações de Daniel. E tópico 3 e último, os resultados de um despertamento provenientes de Deus. A leitura bíblica em classe, caso você não tenha a revista dominical em suas mãos, todo o nosso estudo será baseado em 4 referências. É Daniel, capítulo 9, dos versículos 1 e 3, Daniel, capítulo 6 e o versículo 10, e Daniel, capítulo 2, versículo 17 e versículo 19. Esses 3 versículos apontando que Daniel era um homem de uma vida de constante oração. E também Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então essas 4 referências servem para basilar todo o nosso estudo dominical. Queridos, como é o início de um trimestre, eu gosto sempre de dar uma explicação macro de todo o nosso conteúdo. Nesta lição, observe, nós não vamos ter um assunto temático. Por exemplo, já neste ano nós estudamos sobre a doutrina do homem. Nem tampouco nós vamos ter um trimestre bíblico, que foi o nosso campo de estudo do trimestre passado, quando nós estudamos unicamente a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E vejam só, isto é raro de acontecer, mas nós vamos ter um estudo de casos, porque esse estudo de caso envolve tanto um assunto temático, tanto também um assunto bíblico. O assunto é bíblico porque nós vamos estudar, vejam só a profundeza desse estudo. Nós vamos estudar o livro de Daniel, o livro de Esdras, o livro de Neemias, os profetas Ageu e também Zacarias. E também, ao mesmo tempo, ele é temático porque nós vamos estudar o que quer dizer a fundo a respeito do avivamento. Então, esse é o nosso tema. Então, observe, é tanto temático, tanto também bíblico. E nós identificamos esse trimestre como um estudo de caso. Pois bem, a capa da lição, vejam só a capa, ela traz as muralhas de Jerusalém íntegras. Observe que Jerusalém está de pé. Isso aponta para a reconstrução de Jerusalém. Daqui a pouco nós vamos ver todo o contexto em que o profeta Daniel vivia. Nós vamos ver que a reconstrução de Israel abre contagem para a redenção de Israel. A lição ela vai ser dividida em 4 blocos.
O primeiro bloco diz respeito ao avivamento espiritual, que compreende as lições 1 e 2. O segundo bloco compreende, nós vamos falar sobre a reconstrução do templo, e são abordados na lição 3 e 5. Da lição 3 ao número 5, nós vamos observar que o governador de Jerusalém é Zorobabel. O bloco 3 vai abranger a respeito do assunto a reconstrução de Jerusalém. Observe que depois de 70 anos, quando o templo ele foi construído, agora Jerusalém é colocada de pé. Isso depois de 70 anos, de respeito às lições 6 e 10. E o quarto e último bloco vai compreender as lições das lições de número 11 a 13, e vai mostrar o trabalho conjunto de Esdras e Neemias depois da reconstrução de Jerusalém. Então, assim, nós teremos 4 blocos nesse trimestre. O título da lição diz assim: Daniel ora por um despertamento. O que significa a palavra despertamento? Despertar. Nós temos, eu apresento 3 sinônimos desta palavra despertamento. Significa avivamento, significa vivificação, significa reanimação. Vocês vão observar que Israel estava morto espiritualmente, estava morto politicamente, estava morto socialmente. Israel estava como estrangeiro, escravo ali em Babilônia. E Deus despertou o coração do profeta Daniel para entender os propósitos divinos. É interessante, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim esta referência: Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós de quando aceitamos a fé. Então, para os nossos dias, nós precisamos clamar por um avivamento. Esses dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja, é imprescindível para a igreja viver num verdadeiro avivamento espiritual. Pois bem, o texto áureo, abra agora a sua Bíblia na referência de Tiago, capítulo 5, versículo 16. E eu vou destacar 3 palavras desse texto áureo. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu destaco a palavra confessai. O que é esta palavra confessai? É admitir. É confessar plenamente os pecados diante de Deus. Então vejam, nós devemos admitir que somos falhos e Deus quer ouvir a sinceridade dos nossos lábios, do nosso coração. Confessai as vossas culpas. A palavra culpa aqui é interessante, é um escorregão, é algo não intencional. Deus conhece os nossos corações e sabe que nós somos fracos, mas também temos que apresentar nossas falhas e culpas diante do Senhor. Ele é poderoso para nos perdoar. E a palavra oração, e confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração, vejam esta palavra, todo o nosso estudo, nós vamos ser bastante repetitivos na questão da oração. A oração aqui significa tornar conhecida uma necessidade específica. Você talvez tenha a sua necessidade, apresente-a ao Senhor. Confesse as suas culpas diante do Senhor. Se humilhe na presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra oração quer dizer também carência. Vejam, são as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, nós vamos recorrer ao Deus Altíssimo. A verdade prática, ela diz assim: o crente, dedicado à oração, pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Introdução. O castigo imposto por causa da negligência dos anos sabáticos estava ficando claro. Observe agora o contexto de Jerusalém. Jerusalém estava terminando o seu cativeiro de quantos anos? 70 anos ali em Babilônia. E por que motivo ficou ali cativo todos esses anos? Por causa da negligência dos anos sabáticos. Vejam, Deus já tinha avisado de antemão. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 26, versículo 33, que diz assim, e vos espalharei entre as nações e desembanharei a espada atrás de vós,
e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, Israel fez um concerto com Deus. E eles concordaram que se obedecessem à voz de Deus, eles seriam muito abençoados. Mas se desobedecessem, estava aí uma das punições. E a punição era que Deus iria espalhar eles entre as nações. E isso aconteceu. Jeremias, que profetizou 40 anos diante de Jerusalém, ele também profetizou em Jeremias capítulo 25, versículo 11, dizendo: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Esta era a profecia. E o final também foi vaticinado pelo profeta Jeremias, dizendo o seguinte, Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sob vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então, o povo que desobedeceu a Deus foi punido, mas existia uma promessa de restauração para Israel, para Jerusalém. E, neste contexto, aparece o profeta Daniel. O profeta Daniel é muito conhecido de todo o cenário bíblico entre os crentes. Agora, quem foi ele? O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Daniel foi um jovem hebreu de classe nobre, levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor, rei do império. E ele foi um dos primeiros cativos que foi levado. Acerca de sua genealogia, não sabemos muita coisa, apenas aquilo que é depreendido no livro que traz o seu nome. Não era sacerdote, como foi Jeremias, como foi Ezequiel, mas era como Isaías, da tribo de Judá, e provavelmente da casa real. Daniel foi um profeta de Deus, cujos temas são de alcance muito vasto, irmãos. Vaticinou acontecimentos que ainda que vão surgir na história de todo o planeta, os quais estamos estudando à luz do contexto do seu próprio livro. Ele, naquela corte, ganhou muita celebridade. O primeiro acontecimento pelo qual obteve influência na corte babilônica foi a interpretação que deu ao sonho do rei. Está lá em Daniel capítulo 2. Ele foi realmente um homem escolhido por Deus para tão grande tarefa espiritual. Tópico 1. Daniel foi despertado para orar. Interessante. O que despertou a Daniel para orar para este fim, para este propósito, foi quando ele leu a palavra de Deus. Vejam, da onde que vem o nosso despertamento? Vem através da Santa Palavra. Quando ele leu a referência de Jeremias, capítulo 29, versículo 10, ele pôde compreender que os 70 anos do cativeiro na Babilônia estavam para findar-se. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Como Daniel fez parte da primeira leva, e nós já falamos sobre isso, da deportação para os babilônios, ele entrou em Babilônia, alguns comentaristas dizem que ele tinha por volta de 15 até 17 anos, mas agora ele já é um idoso. Ele já tem por volta dos seus 85 anos, beirando já os 90. Então era fácil para ele compreender esta conta. 70 anos, eles deveriam permanecer ali como cativos, então ele entendeu que aquilo estava chegando ao fim. Ainda mais se reforça essa concepção dele quando ele lê a referência de Jeremias. Assim Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Irmãos, quem lê a palavra é despertado para orar. Daniel pede pela restauração de Israel, o relacionamento de Deus com Israel e a conversão do povo. Agora preste atenção no pedido da oração de Daniel. Ele não pede logo para que Israel tome as suas posses, volte para a sua terra, seja rico, seja próspero, não. O que ele quer daquele povo é que eles realmente venham ao convencimento do pecado. Porque o que adiantaria se eles voltassem para Jerusalém ainda com os corações desviados do Senhor? O que Daniel quer, o que Daniel está clamando ao Senhor é que o Senhor desperte as vidas espirituais daquele povo. Vejam com quanta sabedoria aquele homem ora.
Ele não só pede para retornar para a sua pátria. Não, ele quer que o povo volte sim, mas convertido ao Senhor. Jeremias 24:3. Observe essa referência. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muitos maus, que não se podem comer de maus que são. Agora o versículo 4. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviarei deste lugar para a terra dos caldeus, para seu bem. Irmãos, observou esse versículo? A primeira leva que foi levada à Babilônia eram de homens bons, figos bons. Os maus ficaram na sua própria terra. E Daniel estava neste cenário. A oração de Daniel é de confissão de pecados. Ele se coloca na condição de pecador. Era justo, era íntegro, mas ele entende que ele é tão pecador quanto aqueles homens que estão ali presentes naquela situação. Ele se humilha verdadeiramente diante de Deus. Daniel, capítulo 9, versículo 7, diz assim, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Vejam, um homem íntegro, mas que se coloca na condição de pecador. É uma tipologia de Jesus Cristo. Sem pecado, mas se tornou pecador por nós. Levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Irmãos, não há avivamento sem arrependimento e confissão de pecados. Lembra daquela referência, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Neste versículo nós vemos 4 princípios básicos para um verdadeiro arrependimento, para um verdadeiro avivamento. É se humilhar. E Daniel está fazendo isso. É orar. E ele é enfático em suas orações. E busca a face de Deus com sinceridade. E se converte dos seus maus caminhos. Era um exemplo tanto para aquela época e ainda mais para os nossos dias de hoje. A oração. Irmãos, a palavra oração, ela tem múltiplos significados. Oração significa intercessão, voto, ação de graça, ato de invocar o nome do Senhor, suplicar, procurar o favor, tornar-se agradável à sua face, curvar-se em adoração e aproximar-se. É implorar, é pedir que nós possamos ter isso na nossa vida diária, sempre falando com o Senhor. Irmãos, fatores da oração eficaz. Eu apresento 3 fatores de uma oração eficaz. Um coração aberto para a palavra do Senhor. Quem não lê a palavra, nunca será despertado a orar. Quem não lê a palavra, o avivamento é só efêmero. Uma convicção esmagadora de que o tempo de Deus é agora. Daniel entendeu que o tempo oportuno era naquele momento e nós precisamos compreender que a necessidade de um avivamento é também para os nossos dias, não é para um futuro longínquo. E o último, fatores de uma oração eficaz, a observância das disciplinas da oração insistente. Busca e os irmãos vão encontrar. Bate e vai se abrir. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. É o ponto 1. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Vejam a indicação de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quando ele é levado para a Babilônia, ele se propõe a orar para não participar daquele manjar terrível do rei Nabucodonosor. Ponto 2. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração.
Irmãos, Daniel só não visitava de vez em quando um culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Veja essa referência. Irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: perseverai em oração. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios de Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. É a referência de Daniel capítulo 2, versículo 18 ao 20. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Quando Nabucodonosor teve um sonho, e vejam que homem cruel, ele queria que se revelasse o sonho e a interpretação. E numa visão de noite, quando ele estava buscando ao Senhor, ele teve compreensão daquela revelação maravilhosa. Ponto 3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O rei da Babilônia, irmãos, estava em guerra com Medos e os persas. Belsazar organizou uma festa para os seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e ele havia colocado no templo pagão em Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nesses vasos santos, profanando os vasos consagrados do templo do Senhor. E os irmãos conhecem a história, está lá em Daniel capítulo 5, e quando eles estavam naquela embriaguez, naquela festa terrível, apareceu uma mão escrevendo na parede. E ele ficou perplexo, ficou perturbado com aquele escrito. E ali na mesma noite, Belsazar morreu. Então ali nós vemos ali a ascendência dos governos medos e persas. E daqui a pouco nós vamos ver o seu líder. Tópico 2. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. É Jeremias 29:10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, grave este nome, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Irmãos, não tem poder, não tem governo que não venha se render aos pés do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto 1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que há em Judá, que quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que há em Judá, e edifique casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro foi despertado pelaquela oração de Daniel para cumprir os propósitos divinos de Deus. Ponto 2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Vejam, todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá caso quisessem. Está lá a referência em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos além do rio. E último, os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, esse despertamento aconteceu, este avivamento aconteceu por causa de um homem, o profeta Daniel. Tópico 3 e último. Os resultados de um despertamento proveniente de Deus. O avivamento, irmãos, começa comigo e você. Observe que não começou com o rei, não começou com o sacerdote que cuidava dos assuntos de Deus, e Daniel estava na sua zona de conforto, ele tinha um cargo altíssimo, tanto nos governos babilônicos, tanto nos governos medo e persa, mas ele estava incomodado em cumprir os desígnios de Deus. O avivamento começa comigo e você. Nós não temos que esperar e depender do pastor, do líder, do professor de escola dominical. Precisamos ser despertados por um avivamento para as nossas vidas e esse avivamento contagiar a todos aqueles que estão ao nosso redor.
Ponto 1. O rei Ciro foi despertado de seu espírito. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. Está lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. Ponto 2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías ele havia profetizado 200 anos antes acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. É Isaías, capítulo 45, versículo 1. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênçãos para o coração do crente. Irmãos, que Deus em Cristo possa nos abençoar nesse trimestre que nós vamos dar sequência. E lembrando, a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.